Viver em lugares com má qualidade do ar pode aumentar o risco de sofrer com a hipertensão, tanto quanto estar com sobrepeso. É o que diz um estudo de um periódico científico europeu divulgado na semana passada. Para falar da pesquisa e dos prejuízos que a poluição do ar pode causar ao coração, conosco no estúdio o cardiologista Marcelo Sobral. Tudo bem, doutor Marcelo? É um prazer recebê-lo no estúdio. Boa tarde para você. Meu. O estudo ele associou os altos níveis de poluição ambiental ao risco de hipertensão. Como é que ele foi feito, doutor? O estudo, na verdade, ele foi feito juntando 7 países principais, que seriam Noruega, Dinamarca, Suécia, Espanha e Alemanha. Então, 7 estudos grandes feitos nesses 5 países, basicamente. E isso conseguiram coletar 41 mil pessoas, né? E qual que era o objetivo desse estudo? Ver a influência da poluição sobre o coração, principalmente sobre a pressão arterial. E eles viram, um dos resultados foi que teve um aumento de 15% de pressão alta. Como é que pode afetar o Então, coração? na verdade, eu li esse artigo ali, inclusive recentemente, né? Como já é um artigo recente, eu acabei lendo ontem, um pouco hoje. Na verdade, o que a gente tinha na literatura, o efeito da poluição no aumento da pressão arterial, seria a inflamação que essa poluição causa. Ou seja, a gente inala essas partículas, né, de poluentes. Isso vai causar uma inflamação tanto no pulmão como nas artérias que estão presentes no nosso corpo e também no coração. E essa inflamação nessa artéria do coração, adicionada a já uma predisposição, uma placa de gordura, isso faz com que aumente a ocorrência de infartos. Agora, de hipertensão, esse é um trabalho novo, que o próprio trabalho diz que isso é um forte indício, mas que carece ainda de um trabalho maior, um trabalho prospectivo, que a gente chama. Avaliar as pessoas diariamente por um período mais longo. Isso foi um corte e avaliar as pessoas desse período para trás. Isso às vezes dá um viés, pode ser ou pode não ser, mas existe uma forte tendência a ser. Então, em resumo, na verdade, em lugares com barulho, lugares com poluição, aí você pode falar do estresse também. As pessoas que moram na cidade de São Paulo, então, correm um sério risco, né? A serem hipertensas, terem problemas cardíacos. É um problema atual nosso, né? Com a poluição, com o carro, com metas, com o trabalho excessivo, isso, somando tudo, isso é uma carga grande para o nosso corpo. A Unicef afirmou também, na semana passada, que 1 em cada 7 crianças do mundo vive em áreas com níveis altos de poluição ambiental. Essas crianças, elas correm o risco de se tornarem adultos mais propensos a essas doenças? Também. Como eu acabei de comentar. E a gente pode considerar São Paulo também? Pode. Como eu acabei de comentar, esse é um trabalho grande, um trabalho de peso, que a gente chama de meta-análise. Mas o próprio trabalho, quando você for ler, eles dizem que isso é uma tendência forte a acontecer isso, mas que carece de um estudo maior. A pressão alta é algo comum entre os brasileiros, doutor? É comum, em torno de 20% a 25% dos brasileiros têm pressão alta, ou seja, 1 a cada 4 pessoas tem problema de pressão. E quando a pessoa vai ficando mais idosa, essa tendência aumenta, chega de 50% a 60% dos idosos apresentam pressão alta. E muitas pessoas não sabem que tem? Muitas pessoas não sabem. E quando sabem, também não se tratam. Porque a pressão alta, ela não necessariamente causa um sintoma. Ela, às vezes, é assintomática. Às vezes, a pessoa está bem e vai medir a pressão está bem alta. Então, isso é um dos grandes problemas da pressão alta, que é uma doença silenciosa que vai causando problema devagarzinho, durante muitos anos. E aí, quando aparece, já está, vamos dizer assim, já está tomado o corpo, assim, no sentido de o rim pode estar com algum problema, o coração pode estar com algum problema. E como é que você faz a prevenção, doutor? Essas balanças de farmácia, por exemplo, que elas permitem medir a pressão, elas são eficazes? A pessoa pode chegar lá, fazer a medição? Como é que é? Isso sempre me perguntam, né? Isso é o seguinte, se eu for falar, é extremamente confiável? Não é extremamente confiável. Mas é o único método que a gente tem assim para fazer essa pressão ambulatorial. O único que mais rápido, o único que eu falo assim, por ser mais rápido, por ser mais prático.
O outro método seria alguém medir sua pressão com aquele medidor que insufla. Esse seria o melhor, mas também seria o melhor se tivesse calibrado. Então, para ter uma medida eficiente, precisa ter um aparelho que seja calibrado periodicamente e de preferência aquele de insuflar. Mas vamos supor que a pessoa não tenha nenhum dos aparelhos. Ela vai na farmácia e compra. Só que assim, nada substitui a uma consulta com um profissional. Por que nada substitui? Um profissional do coração, um cardiologista. Porque o cardiologista ele vai fazer aquele mapeamento, vai pedir um exame, pela experiência ele vai conseguir direcionar esse paciente, vai passar uma medicação às vezes, vai passar uma orientação. E com essa medicação ele vai ter certeza que essa paciente vai estar sendo assistida. Então, essas medidas de pressão que ela vai fazer em casa é meramente para ajudar o cardiologista a tratar dela, né? Mas isso pode ser feito uma vez por ano? De quanto em quanto tempo a pessoa seria tem que fazer? Ir ao cardiologista. Esse acompanhamento, isso. Para quem não tenha nada de problema, anual. Quem tenha já algum tipo de pressão alta ou doença no coração, arritmia, algum outro tipo de problema, o ideal seria a cada 6 meses. E aí é tratado com medicação e com outras orientações, aí depende de cada caso. Né? Tá bom. Também o que me pergunta, desculpa. Não, pode falar. É o que é considerado pressão alta? Pressão alta é sempre que tiver acima de 14/9. 14/9 já é considerado pressão alta. Já é considerado. Abaixo não é considerado. Doutor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigado.